Fala galera, beleza? Tô aqui para falar um pouco para vocês como que foi a minha transição de carreira de atleta para treinador de wrestling, como isso aconteceu, quais foram os nuances dessa trajetória. Espero que isso possa agregar de alguma maneira para você, porque eu acredito que tem muitas pessoas com muitas dúvidas, principalmente a respeito do que muda na tua rotina, o que muda quando você começa a mais dar aula do que treinar, as decisões que você tem que tomar, as coisas que você precisa fazer. Então é uma maneira de talvez você entender um pouco como funciona esse processo. Eu passei um pouco da minha experiência para vocês. Fiz essa transição relativamente novo. Quando eu resolvi fazer, eu tinha 22 para 23 anos. Eu já dava aula. Porém, quando chegou mais ou menos 23 anos, foi a época que eu decidi que eu queria uma vida diferente da vida de atleta. Talvez pudesse voltar num futuro próximo, ou quem sabe não tem próximo, não muito próximo, né? Não sei. Mas foi uma maneira que eu achei de compartilhar isso com vocês. O primeiro ponto, o que me fez fazer essa transição de carreira para professor, para treinador de wrestling, o primeiro, acho que o principal foi a questão financeira. Porque eu ganhava menos de R$ 2.000 por mês, precisava fazer outras coisas para poder me manter como atleta. Todo mundo sabe aqui no Brasil, eu não preciso nem ficar batendo nessa tecla que um atleta não ganha tão bem quanto o professor. O professor ele é empresário, né? Então ele sempre vai ganhar mais. Ainda mais o cara que tem academia ou dá muita aula particular, que era o meu caso. Na verdade, não era o meu caso, era algo que eu almejava, tá? Nunca pensei em ter minha academia ainda, não acho que é cedo para isso, tá? Porque eu também já tenho outras coisas que são lucrativas, que dão menos trabalho, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E aí eu tinha essas dúvidas, mas eu fiz essa transição relativamente cedo, com 23 anos. Porque eu tava ali eu tinha iniciado uma faculdade, fiquei sem grana para pagar no meio da faculdade, então no quinto período eu tive que transferir para outra faculdade, tranquei 6 meses, e aí quando eu voltei pro segundo período. Mas já com uma bolsa de 100%, porém tendo que fazer a faculdade toda de novo. Então no final ali, quando eu tinha dos meus 23 anos, quando eu tinha 22, quando eu acabei de fazer 23 anos, eu estou com 28, é, eu fiquei nesse impasse. Cara, eu termino a faculdade, só que eu não tenho tempo, porque eu já estou dando muita aula particular. Eu foco na minha carreira de atleta, eu dou aula, e aí um dia eu tive uma conversa com a minha esposa. A gente tinha acabado, tinha morado junto, estava morando junto, a gente casou depois, uns 6 meses depois. E aí ela falou, pô, cara, se você gosta de dar aula, você vai dar aula. Mas se você não quer ser atleta olímpico, não tem por que você ficar se desgastando à toa, né? E aí eu decidi ser atleta, ser professor, focar na minha carreira como professor. Ali nos primeiros meses ali, quando eu comecei, a gente começou a morar junto, pô, não tinha muita grana pra aluguel, eu precisava fazer iFood, também uma história longa que não cabe nesse vídeo, né, é assunto para outro vídeo. E eu comecei a vislumbrar uma vida melhor do que atleta, porque até então eu nunca tinha ganhado mais de R$ 2.000 por mês como atleta. Isso é muito difícil, eu ganhava 925 de bolsa atleta, né, que era o top 3 dali do Brasil, né, tava sempre nas cabeças, mas eu acabei não passava muito daquilo. Se você ficasse entre os primeiros das Américas, subia para 1.800. Então não tinha muita perspectiva de melhora. Tinha ali quando pegava um bolsa pódio, que é quando fica entre os 20 primeiros do mundo. Só que dentro do wrestling, isso é muito difícil. Pelo fato do Brasil não ter tradição, os camps lá fora serem muito caros e também a dificuldade de viajar para fora, para quem é atleta em ascensão e às vezes, enfim, por N motivos. E aí, quando eu consegui isso com 6 meses, 5 meses, perdão, após ter vindo morar no Rio de Janeiro, né? Até então eu só ia e voltava. De meus 16 anos até os 23 ali, eu ia e voltava todo dia, e voltava. E ali, isso foi muito desgastante, né? Porque é deslocamento, né? Da Baixada Fluminense até o Rio toda hora. Aí, enfim, muitas coisas que você acaba. E tu tem tempo pra pensar, né? Quando você tá no trânsito. Ali tu pensa, caraca, minha vida tá passando. Não tô conseguindo nem comprar um apartamento ou pagar um aluguel, algo do tipo. Então, e aí eu comecei a me fazer essas perguntas, né? Se valia a pena eu manter aquela vida, quem tava melhor que eu, né? Tipo assim, pô, se compara, né? Querendo ou não, você se compara. Quem tá melhor que eu dentro do wrestling e essa pessoa que tá melhor que eu quero ter a vida dela? Comecei a me fazer umas perguntas um pouco mais inteligentes, que até então eu nunca tinha me feito. E um dos motivos era eu estar noivo, né? Porque eu queria casar, queria ter minha casa, ter filhos, enfim, ter uma vida de longo prazo como qualquer pessoa normal quer ter. Porém, eu não via perspectiva de melhora na realidade do Brasil que eu estava inserido ali. Aí quando eu fiz essa transição, eu comecei a ganhar muito bem. Ali mais ou menos uns 5 meses depois, fui parando de fazer iFood aos poucos. A galera tá careca de saber essa história. Comecei a pegar um aluno aqui, outro aluno ali, aí diminuindo os dias, que eu fazia entrega de bicicleta.
ali no Jardim Oceânico, na Barra, às vezes na Zona Sul, após o treino, né, que eu fazia ainda com o meu mestre. Nessa época eu ainda tinha tempo pra treinar, eu treinava as segundas, as sextas, tava diminuindo já a quantidade de vezes. De 2 vezes por dia, passei 2 vezes por semana, por conta das aulas. E aí, quando bateu ali outubro, novembro, eu já estava ganhando muito bem. E aí, dezembro, janeiro, deu aquela baixada, mas normal. A princípio, eu não estava acostumado a ganhar aquilo. E aí, foi quando eu decidi. Aí veio pandemia, quebrei, tive que abrir Brown, né? Porque os alunos tudo saíram, até então só tinha alunos competidores. E aí, depois, no final de 2020 ali, né? Depois que estourou a pandemia e voltou ao normal, após o lockdown, eu comecei a trabalhar com o wrestling para executivos, né? Que foi um slogan que eu criei para poder pegar o público mais recorrente que pudesse me pagar, sem isso fazer falta no orçamento. Então essa transição, de início, ela foi muito pela via financeira e mais que eu precisava ganhar grana. Eu tinha acabado de casar, eu casei no início de 2020, e aí eu já tinha ido morar junto no meado de 2019, então eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, né? Tenho que sustentar a casa agora, eu não tirei minha mulher de casa para poder passar perrengue comigo. Então, preciso ganhar dinheiro. E aí, se você não é casado, sabe que mulher custa caro. Enfim, tem que trabalhar. Enfim, fora que isso também eleva teu nível, né? Como enquanto homem. O homem, quando casa ali, ele tem mais responsabilidade, ele melhora todos os aspectos da vida dele. E não foi diferente comigo. Eu, com 23 anos, em um ano você evolui muito. E aí, essa transição de carreira foi feita, só que teve algumas coisas que eu não esperava e que só acontece depois que você dá esse primeiro passo. Quando eu abri mão da minha carreira de atleta, que o mais difícil pra mim foi abrir mão daqueles treinos diários que eu fazia todo dia. Foi muito difícil, porque eu estava acostumado a treinar todo dia, 2 vezes ao dia. E depois eu ir para a faculdade, ou fazer a preparação física, ou dar uma aula no tempo que sobrava. Quando eu comecei a ser mais professor, dedicar o meu tempo a estudar, a dar aula, era estranho pra mim, porque, pô, não treinei hoje, caraca, não treinei hoje, será que tô ficando pra trás? Aí eu via a foto de alguns atletas que são da minha época e continuaram treinando e postando e ganhando título, e às vezes eu ficava com um pouco de receio, falei, caraca, será que tô ficando pra trás? Porque agora onde eu tô, quanto mais tempo passa eu sem treinar, pior fica, né? Fica mais difícil pra mim tentar voltar. Então, isso ia dando aquela dor no coração. Fora que o teu dia muda, porque tu não tá acostumado a ficar parado muito tempo. Então, pra mim foi difícil, porque muitos atletas estavam treinando. Eu falei, caraca, será que eu tô ficando pra trás? Se eu for lutar algum brasileiro, algo do tipo, pra mim vai ficar difícil, né? Me manter em alto nível. Porque eu já tinha parado de treinar forte, né? Cheguei a lutar no ano que eu me mudei a seletiva pré-olímpico, perdi na semifinal, foi uma chave muito dura, se não me engano, 5 lutas. E aí eu falei, a seletiva para quem ia pro pré-olímpico de wrestling, foi uma chave realmente muito dura, então eu acabei voltando lesionado, lesionei o adutor, e para dar aula foi difícil, e aí eu falei, cara, eu preciso ganhar grana. Aí beleza, passado esse primeiro momento, quando depois eu abri a browneria para poder pagar as minhas contas, consegui segurar os pontos ali com o brownie, que eu já tinha já tava com os ganhos certamente elevados ali das aulas de wrestling, até cair, eu falei, cara, eu preciso ganhar grana e pagar minhas contas, né? Algumas que estavam atrasadas por conta de tudo que aconteceu em 2020. No final de 2020 eu criei o slogan Wrestling para executivos. E aí, eu não sei exatamente qual mês, mas foi lá no final do ano. E início de 2021 começaram a entrar mais pessoas comerciais. Foi quando eu comecei a fazer, cara, mais de 10 mil por mês. Então, a minha chave que tinha virado em 2019, eu falei, cara, nunca que no wrestling eu faria isso. Eu, o máximo que eu tinha feito foram 6 mil no mês, 2019, que já foi muito pra mim, né? Que eram as aulas como Bolsa Atleta. É como eu falei, tem algumas diferenças porque, sabe quando você recebe do aluno dia 28 aí ele tem que receber dia 28, ele atrasa, paga no dia 5, se a data dele dia 28 ele paga de novo, vai dar todo mesmo, então aí acabou ficando para 7 um mês aí, mas não conta aquele mês, porque conta que contabilidade certa, né? Tava começando a tirar 6 mil. Pra um cara ganhava menos de 2, é muita grana. E comparado ao Brasil, é muita grana. Se você tá me assistindo, se você não tem condição, tu vai entender, caraca, realmente tá ganhando bem. E talvez você tá me assistindo, você tem uma certa condição, falar, mas não é tanto dinheiro assim. Mas pra mim, a realidade na época era. Ainda assim é dinheiro pra realidade do Brasil, mas na época, pra mim, era muito dinheiro. Em 2021 eu comecei a ganhar isso. E o que mais mudou foi que quando eu fiz a minha transição para treinador, eu comecei a focar num público que era o público mais recorrente. Inclusive, eu tenho um treinamento que é como treinar o papo institucional. Se não tiver aqui, já vai estar aqui, onde eu ensino como eu fiz grana com os vídeos usando o Instagram
usando o método Private Class, que eu ensino lá. Aí você vai aprender como criar o próprio seu método, aprender tráfego pago, aprender vendas na internet. A venda é técnica, né? Não é só talento, é técnica. Então, eu ensino tudo lá, um curso muito completo. Então, um curso que é mais de entrada, mais barato, onde ensino a parte do Instagram. Tá? Esse tá super justo, valor super justo. Tá? Então, só tu clicar lá, tem o de entrada ali, que é o de Instagram profissional, que foi o que eu, como consegui meus principais clientes, tá? E tem esse outro, onde eu ensino tráfego pago, criar página de venda, o método Private Class, que foi o método que eu usei para poder, pode criar a própria plataforma da sua academia, para ter um diferencial. Então, vou deixar aqui na descrição. Mas voltando. Criei esse slogan e comecei a tirar 10 mil ali por mês. Mas, se eu não me engano, tirei 2 meses, aí teve um mês que caiu para 8. O que não tá ruim. E aí depois, quando eu fui parar pra perceber, cara, já tinha mais ou menos 3 anos que eu tirava em seguida. 21, 22, 23, aí quando bateu 2024, falei, caraca, eu falei, cara, tem exatamente, sei lá, 36 meses que eu não tiro menos de 10 mil. Nem em dezembro baixo. Nem em dezembro baixo, dezembro e janeiro. Porque dezembro e janeiro, apesar de serem períodos que as pessoas viajam, fazem um monte de coisas, eu tenho um aumento muito grande de alunos de curto prazo nesse período. O que são esses alunos? Que não têm tempo para treinar comigo o ano todo, por conta do trabalho, N motivos. E esses caras geralmente estão com 13º, estão com grana em dezembro e janeiro e com mais tempo, e acabam fazendo aula. Então, aqueles alunos que viajam e porventura às vezes não pagam, fazem uma avulsa, eles substituem. Então, a minha renda não baixava em dezembro e janeiro. Isso foi incrível. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a ter muita paz. Inclusive, eu falo isso no treinamento, o método do Bento para Bitflash, sobre o que está no Como que é o Próprio Profissional, é o módulo bônus que está lá, que você vai entender sobre os alunos de médio, de curto e de longo prazo, como usar, não usar, né, mas explorar, né, esse mercado de cada um deles, não tentando transformar um no outro, porque senão dá ruim, e lá você vai entender, tá? Vou deixar aqui na descrição. E aí, quando eu entendi que eu tenho os alunos de longo prazo que vão ficar comigo muito tempo, e dezembro e janeiro tem esses alunos que têm vontade de fazer aula comigo o ano todo, e não fazem, eu comecei a entender que eu gostava daquilo. Cara, em qual área que eu vamos botar, eu comecei no wrestling em 2012, 13 ali, né? Nessa época. 13 treinando com um pouco mais de 13, 14, se não me engano, treinando com um pouco mais de firmeza, porque eu morava muito longe, eu ainda estava estudando, estava no ensino médio, então eu não morava em Nova Iguaçu. Então, e minha escola era em período integral, saía 5 horas, que eu fazia médio e técnico. Minha mãe pagava com o dinheiro da faxina, meu pai com o dinheiro do gás, meu pai vendedor de gás, pagava a minha escola do jeito que dava, assim, porque eles queriam que eu fosse alguém na vida. E aí, meu irmão, minha mãe não tinha muita brecha para eu poder não estudar, não, tinha que estudar. Então o treino ficava em segunda opção, então para mim era muito desgastante me deslocar de Nova Iguaçu pra Tijuca na época todo dia, às vezes fazia 2 vezes, às vezes fazia uma vez na semana, às vezes fazia 3, 4. Só que também de passagem era salgado, né? Me lembro que eu era um garoto de 16 anos, ia longe, né? Mesmo assim, porra, em outra cidade, longe. Hoje em dia o mundo tá mais evoluído, mas naquela época minha mãe ficava bem preocupada comigo, né? Meus pais ficavam preocupados, meu pai me buscava todo dia ali na Avenida Guadalajara, no Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, foi uma época que eu precisava estudar para não ser reprovado, né? O último ano foi difícil, do ensino médio, porque eu estudava em período integral. Eu tinha mais ou menos 23 a 25 matérias, que é o normal, técnico e as que é, como é que fala? Que é complementares ao técnico, que era contabilidade, administração de empresas, enfim, que eu fazia em informática, né, processamento de dados. Até que eu tenho um certo conhecimento de isso por causa do professor Alan, que me deu aula no IMJ lá em Nova Iguaçu. Resumindo essa longa história, nunca que eu ia ganhar isso um jovem sem faculdade, não formado, no ensino superior incompleto, iria ganhar isso numa corporação ou na CLT. Então isso pra mim ficou bem claro. Falei, cara, é isso que eu quero, isso aqui dá grana. É incerto? É, mas dá grana. E fora que tanto a questão do imposto, muito baixo. E na época, e todo mundo, quando começa a ganhar dinheiro, ninguém sai pagando imposto. As pessoas recebem dinheiro, enfim. Todo mundo sabe como é que é. Depois que você tem noção que não tem muita grana, pelo menos eu nunca tive educação financeira para falar. Quando você passar de X, você tem que começar a calcular o imposto. Então, essas coisas foram mudando, aí eu aí procurei um contador, tudo mais, comecei a ganhar grana. E aí eu falei, cara, eu nunca terei isso em nenhuma outra
profissão, como atleta, se não for, como professor, se não fosse professor comercial. Para eu ganhar isso como um atleta de wrestling, eu teria que estar no auge do auge do auge da minha carreira, entende? Então, foi algo que eu pensei assim, falei, cara, que bom, eu preciso melhorar agora. E aí, depois que eu comecei a ganhar grana, chegou em 2022 ali, que foi quando a minha agenda lotou. Então, conta aí, 2019 foi quando eu me mudei, 20, aí pandemia, depois final que eu acho que foi executivo, 21, agenda opção. Como atleta, se não for, como professor, se não fosse professor comercial. Para eu ganhar isso como um atleta de... E igual médico, você fica com muita grana, mas tu fica sem tempo, cansado, mal-humorado, às vezes estressado, então comecei a dar muita aula por dia, muita aula. Nem todas as aulas era particular e o aluno, às vezes eu pedia para ele levar alguém para poder eu não ficar me desgastando e também com gente de fora. Então isso começou a ficar muito desgastante. Então foi quando eu comecei a focar mais nos institucionais. 2021 foi quando eu tentei a minha primeira plataforma. Lá no Como que é o Próprio Institucional eu falo um pouco dos erros que eu cometia, que você não deve cometer quando você vai criar o seu método para você ganhar escala. Mas eu acho que todas as pessoas têm uma fase que você faz a transição. Então para mim foi muito difícil, sentir muito falta do treino. E às vezes ter que abrir mão do treino para dar aula particular no início foi estranho para mim. Eu sempre dei prioridade ao treino e depois de um tempo comecei a dar prioridade à aula. Prioridade é a minha segurança e a da minha família em primeiro lugar, né? Como uma pessoa normal, sempre quis ter família, ser pai, enfim, muita coisa. Então eu dependia da minha carreira, sabendo que a minha carreira de atleta era curta. E se por um dia, porventura, eu quisesse voltar, eu voltaria com o jiu-jitsu no gi, sei lá, não sei, sai de adulto. Ou se o tempo passasse demais, Master 1, Master 2, mas eu já com uma condição financeira estabilizada, porque eu acredito que o tempo, ali entre os 20 e 30 anos, se você está fazendo a transição depois, não tem problema. Mas na minha visão, tá? Minha visão, pessoal, é que entre os 20 e 30 anos é o momento do seu prime ali, que você está mais suscetível e mais, vou falar fértil, teu cérebro está mais fértil para aprender as principais habilidades que vão influenciar no longo prazo. Então, quando eu comecei a ler alguns livros, assistir alguns treinamentos, eu falei, cara, essa é a minha idade de ouro, né? Pra eu aprender o máximo de coisa, absorver o máximo de conhecimento, tentar um monte de coisa, o máximo que eu puder, porque aqui eu posso errar. Eu não tenho um filho, e a minha esposa, a gente não tem muita conta alta, a gente sempre deixou nosso padrão de vida baixo pro que a gente ganhava. Então, eu pude tomar as melhores decisões baseado nisso. Hoje eu tô aqui em São Paulo, tô aqui no Airbnb, vim dar um seminário aqui. Graças a Deus tô ficando bem estabelecido, tô no Rio de Janeiro. A minha ideia é tentar angariar mais clientes aqui em São Paulo, tô gostando do mercado daqui. Também vou várias vezes ao ano para Floripa também, tenho clientes lá em Floripa. E a meta está nas principais metrópoles do Brasil e do mundo, né? Eu tenho aulas no mundo todo, de portas abertas, por conta dos meus instrucionais de wrestling. É onde eu sou referência e onde se enxerga a autoridade aqui em mim. Então, foi difícil no início me desfazer do Will atleta, mas eu entendi que isso era necessário. Necessário para que eu pudesse depois ter um futuro. E se eu voltasse com o Nogi, numa idade talvez que respeitasse o meu limite. Um exemplo, se eu tenho 40 anos, vamos supor que eu volte daqui a 10 anos, daqui a 12, quando eu tiver 40 anos, eu posso lutar com caras da minha idade. Se eu estiver bem, eu posso lutar com os caras do adulto, igual o Cyborg. O Cyborg é um exemplo disso. Ele construiu a carreira dele e depois ele voltou a lutar. Então, a minha primeira, como é que eu posso falar? Prioridade foi ganhar grana. Eu via muito meus pais brigar por conta de grana, de dinheiro, enfim. Algo bem pessoal, mas é bom vocês entenderem o que passa aqui, o que me levou a tomar algumas decisões. Muitas vezes você vai ver atletas tomando decisões e você não enxerga o porquê. E às vezes esses atletas são criticados por tomar decisão tarde demais, ou tomar cedo demais, como eu fui muito criticado. Pô, cara, tá muito cedo, cara. Aí não sabia, pô, tem 22 anos, 23 anos, cara. Isso é muito cedo pra você casar, pra você ir morar junto, pra você largar a carreira de atleta assim, cara, tá fazendo cagada. Enfim, eu ouvi muito isso. E muitas vezes ninguém queria meu mal, porque as pessoas querem te proteger, não querem que você quebre a cara, porque a princípio foi uma decisão precipitada olhando de fora. Como atleta, se não for, como professor, se não fosse professor comercial. Para eu ganhar isso como um atleta de wrestling, eu teria que estar no auge do auge do auge. Então eu comecei a focar nisso. Eu não tenho nada em falar que eu sou um cara que eu valorizo a grana sim, porque o dinheiro é um meio pelo qual ele te dá segurança.
não garante felicidade, não garante uma vida, uma saúde, não garante o sono, um casamento feliz, nada. Mas ele é o meio pelo qual você tem liberdade. Hoje em dia eu só tô aqui em São Paulo e pude abrir mão das minhas aulas, porque eu sei que eu tenho uma grana que se algo der errado aqui eu tô tranquilo. Entende? Então a grana me proporciona isso, te proporciona paz e tempo. Então eu fui buscar isso porque eu não tinha. Eu nunca fui um garoto, nunca passei fome, mas também eu nunca tive luxo nenhum. Então, quando eu comecei a ter isso com uma vida de professor, eu comecei a gostar. Isso é bom, porque eu comecei a ter um padrão de vida melhor, mais saúde, mais qualidade de vida. Hoje eu tenho as minhas coisas, tenho uma vida boa. Sempre o meu lema sempre foi investir mais na minha empresa, né? No meu negócio do que gastar dinheiro com supérfluo, querer impressionar gente que você não conhece, que você não liga. Mas isso foi um pouco da minha transição de carreira como professor. E isso abriu muitos leques, porque o meu foco era o wrestling pro jiu-jitsu no início, no guia de competidores. Aí depois vieram os wrestling os executivos, né, que empresários englobam todo o wrestling não competidor. Depois vieram o wrestling para as crianças, veio o wrestling para MMA, e aí foram seguindo outras áreas. Eu sou um cara que eu estudei muito marketing para poder aplicar no wrestling, para aprender a ganhar dinheiro com o wrestling, para poder monetizar e tornar o wrestling comercial. Meu único objetivo em estudar marketing, Instagram, copy, edição de vídeo, funis de venda, tudo foi para aplicar no wrestling. Só que eu comecei também a ter o interesse de outras pessoas, tanto é que hoje eu tenho um projeto de levar meu conhecimento para outras áreas que não o wrestling, que não a luta. Então, tudo isso veio a partir de uma decisão. Foi a decisão que eu tomei de encerrar minha carreira por hora e voltar se for o caso. Se for o caso eu volto, mas eu volto competindo no guia, que é algo que eu sei que eu consigo. Pega uma chave de 2, 3 lutas, dá pra você fazer. Só que eu fazer 3, 4, 5 lutas de wrestling não dá. Além de ser lesivo, não tá se pagando. E um outro fato importante também que é bom falar, talvez, eu não vou falar que foi o principal, mas foi que teve um fator decisivo, foi que eu tava pegando muito problema de pele. Muito problema de pele. Muito furúnculo. Tomando muito antibiótico. Todo mês tomando antibiótico pra caramba. E quem é da área de saúde sabe o que o antibiótico faz com o teu corpo. Você começa a tomar toda semana antibiótico. Ali quando sai de um, dá uma semana com o corpo limpo, volta ao outro. Então isso pra mim começou a ficar muito ruim. Comecei a ter alguns problemas de saúde. Aí a cabeça fica zoada, né? Porque enfim, tu não consegue comer direito. Aí dorme mal, tu fica com problema na barriga, aí eu comecei a sentir muitas dores, então esse talvez foi um dos fatores que mais me influenciou. Por conta de também, cara, é perigoso, né? Você tem uma ferida aberta na pele, aí eu tava com algumas, embaixo do braço, joelho, nos meus últimos tempos ali de atleta de wrestling, então isso influenciou muito. E eu não queria mais aquilo, né? Eu falei, cara, não tem como, não tá se pagando. Aí teve um mês que eu gastei uma grana pesada com antibiótico, né? Não cheguei a ficar internado porque eu não tinha plano de saúde. Mas eu precisava ficar internado, só para explicar aqui, mas eu continuei dando aula com esparadrapo, gás, então esse foi um fator principal. Comecei a valorizar minha saúde, hoje eu tenho qualidade de vida, eu faço todas as coisas que eu quero, que eu tinha vontade, todos os meus sonhos de garoto, eu realizei. Quem me acompanha já mais perto sabe que eu gosto muito de jogo de carro, sou viciado, então eu jogava um jogo desde a sexta série, chamado Need for Speed. Tinha um carro lá específico, o Porsche Cayman, eu jogava com ele direto. Eu pude ir para Las Vegas e alugar esse carro por um dia, depois eu aluguei um Mustang, eu pude ter essa sensação, e a vida de treinador me proporcionou isso, tá? Sabendo que um dia, inevitavelmente eu vou ter o meu, tá? E não é arrogância, é algo que eu gosto, não vou, e quando eu tiver o meu, eu não tô fazendo pra ostentar pra ninguém, é algo pessoal meu, eu gosto. Quando você se desprende disso, depois que eu quebrei na pandemia, galera, eu comecei a ficar muito egoísta com as paradas no sentido de, cara, não ligo porque ninguém fala de mim. Se eu postar uma parada, quando eu postei eu posto, cara, isso aqui é por mim, não é por ninguém, não é pra vender curso nem nada. Isso aqui é por mim. Então, eu sabia que inevitavelmente eu vou chegar, conseguir viajar para os Estados Unidos, que era um sonho meu. Eu tinha um esporte que eu tinha sonho de fazer como tênis, praticar tênis, eu sempre gostei, achei maneiro, só que não tinha grana pra poder fazer, né? Então comecei a fazer tênis, kart, a mesma coisa, fazer corridas de kart todo mês. Então, eu tenho um simulador de Fórmula 1 na minha casa, o volante, o cockpit, lá no Rio, né? Acho que tô aqui no Morumbi, São Paulo, pós-meu seminário, mas isso foi algo que a vida de professor me proporcionou. Fora um networking absurdo com muitas pessoas que se eu fosse um atleta, talvez eu não teria chance. Entende? Então, acho que é um pouco foi de como foi a minha transição de carreira.
E se você curtiu esse vídeo até aqui, te peço para poder se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, tá? E conferir os meus treinamentos. Lembrando que os meus institucionais, tô grato, né? Que esse mês que a gente está em novembro de 2024, a gente bateu 4.000 alunos lá nos institucionais. Espero chegar a 10, 15, 20, 30, porque o material é bom, realmente ele entrega e os alunos já estão fazendo a propaganda eles mesmos. E a gente fez dois materiais novos, que é o Instagram profissional, a gente baixou o preço, botou um preço mais acessível, que foi a maneira que eu consegui meus principais clientes, tá? E tá bem barato. E o meu outro material, que ele é um pouco mais avançado, que vai ensinar para você como você criar o plano instrucional, posicionar a tua academia, o aluno assistir a aula e não perder a aula, porque a tua academia vai ter a própria plataforma, apresentar tráfego pago, uma página de venda para você, de repente, fazer uma landing page lá do teu site, ou botar o teu método vendendo, você aprende sobre escala, que foi o que me deu liberdade. Em 2022, dava muita aula particular, em 2023 comecei a trabalhar mais com sistema de instrucionais, em 2021 fui para a internet para vender a minha plataforma, só que cometi alguns erros, e lá eu vou te mostrar os erros que eu cometi. Em 2023 foi quando eu acertei na mão, e aí vamos fazer já 2 anos já que eu vivo de instrucionais, tá? Meu conteúdo vende no mundo todo, e eu gostaria de ensinar para você como, porque eu fiz primeiro dar certo comigo, e eu gostaria de te ensinar. Então, se você quer lotar tua agenda, quer experimentar isso, esse gostinho, ter agenda lotada, ser igual médico, né? Ganhar muito dinheiro, mas não ter tempo, acho que você precisa experimentar um pouco, se não é a tua realidade. Aí tu vai entender o que eu tô falando, né? Porque é ter dinheiro no bolso e não ter tempo, tá cansado. O Instagram profissional tá aí pra isso. Se você quer aprender sobre escala, sobre ganhar grana, né? Não é nenhum método de ficar rico da noite pro dia trabalhando 5 minutos, não. Lá é trampo. Vai ter trampo, só que você vai ver teu dinheiro, tá? Só clicar aqui e obrigado. Valeu.